Olá, meu nome é Milton Gropo e sou professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras e atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Biologia Comparada, sediado aqui no nosso departamento. Nós fizemos, na nossa atual gestão, eu como coordenador e como vice-coordenador o professor Tomás Ferreira Domingues, nós fizemos uma reunião de autoavaliação do programa de pós-graduação aqui do departamento, que eu sou o coordenador, e além dessa reunião que nós fizemos com os professores, nós mostramos também os resultados do relatório quadrenal da CAPES de 2017-2020. Então, nós gostaríamos de mostrar como foi essa reunião e quais são os principais passos futuros que nós teremos que nos engajar com o programa para que o nosso programa ele seja cada vez melhor. Eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint, que vai ser mostrada aqui, rápida, e destacando os principais pontos da nossa reunião de autoavaliação. Então, eu vou fazer o compartilhamento de tela, rapidamente. Então, essa reunião ela aconteceu em agosto de 2023. Nós fizemos uma reunião com os discentes e com os docentes do programa. Foram 2 dias de reunião e foi bastante produtivo. E nós vamos mostrar quais os principais resultados dessa reunião e as diretrizes também para os nossos encaminhamentos futuros. Então, a coordenação é do professor Milton Gropo, que sou eu que vos falo agora, do vice-professor Tomás Ferreira Domingues, e a nossa secretária Vera Cássia de Luca, que nos auxiliou no encontro e tem nos auxiliado sempre. Então, nós fizemos uma abertura do encontro e nós fizemos, depois disso, uma apresentação sobre o programa, sobre a avaliação quadrenal da CAPES, sobre algumas mudanças no regulamento que fizemos na nossa gestão e alguns encaminhamentos sobre ações e planejamento futuro. Né? Além disso, para os alunos, nós fizemos grupos de trabalho que apresentaram algumas diretrizes para quatro áreas que nós deveríamos atacar melhor para nós melhorarmos o nosso programa. Então, só para dar um direcionamento de como é o nosso programa, né? Nós somos um programa de biologia comparada, então o fio condutor do programa sempre foi a evolução do ponto de vista mais amplo possível, né? A compreensão da história evolutiva dos organismos e de seus mecanismos de adaptação ao ambiente. Quando a gente fala disso de evolução, é bastante amplo, né? Então, nós temos 3 grandes áreas de pesquisa que estão sendo realizadas agora no nosso programa, que é a evolução da biodiversidade, que seria a evolução estrito sensu, ecologia e conservação da biodiversidade, e história, filosofia e ensino da evolução, de evolução e ecologia. Então, nós gostamos de pensar no nosso programa como um tripé, ou um triângulo, onde os projetos que são marcados aqui em amarelo, eles seriam mais ou menos interdisciplinares, né, entre eles, e eles tocariam um pouco os aspectos deles. E o nosso programa agora em 2023, está com 19 orientadores no núcleo permanente, 11 dos colaboradores, com 30 orientadores, o número de laboratórios são 20, né, com 78 alunos matriculados, com 14 bolsas da CAPES e 20 bolsas da CAPES de doutorado, 14 de mestrado, do CNPq 4 de mestrado e 8 de doutorado. Já estamos com 429 alunos que foram formados pelo programa, com a primeira titulação em 2000 e de mestrado e a primeira titulação de doutorado em 2002. Então, o nosso programa ele tem uma interface bastante grande com a evolução, é o fio condutor do programa, então isso envolve muito a coleta de material botânico, zoológico, paleontológico. Então, foram feitas apresentações de alguns dos grupos de pesquisa e laboratórios que têm as pesquisas sediadas aqui no nosso programa, como, por exemplo, de paleontologia, da professora Ana e professor Max. Em botânica, né, então aqui a professora Simone, com os seus alunos, também com coletas voltadas à parte de botânica, especificamente anatomia vegetal. A professora Lina, que está aqui também, nós com fotos maravilhosas de cavernas que ela visita, onde ela estuda
aspectos biológicos de organismos que vivem nessas cavernas. Aqui o professor John McNamara, também com estudo de caranguejos, né, principalmente fisiologia, com as coletas de campo e visitas a locais onde são feitas as pesquisas. E aqui outro laboratório que é interessante, né, que é o laboratório que é mais ligado a ensino de biologia, com os alunos fazendo testes de jogos que depois podem ser aplicados a escolas e outros cursos, né? Então, essa é uma interface interessante do nosso programa, porque ela mostra a evolução também, a ecologia também, obviamente, mas também como isso pode ser passado para a sociedade em geral. Então, esse é um diferencial do nosso programa, que tem engajado bastante os nossos alunos na pós-graduação. Outra coisa que é interessante no programa é que vários professores, eles são envolvidos em coleções biológicas, né? Grande parte das coleções biológicas do departamento são responsabilidade dos professores que são do nosso curso. Então, essas daqui são fotos que eu coloquei, que são fotos muito bonitas, né? Da coleção carcinológica, que é do CCDB, né? É uma coleção associada, que é curada pelo professor Fernando Mantelato, que tem fotos maravilhosas, mas nós temos também coleções de herbário, nós temos coleções de peixes, coleções de insetos que estão associadas aos nossos orientadores. Eventos regulares do programa, nós temos basicamente 3, mas são outros também, né? Os seminários internos de avaliação, que é o que eu estou apresentando agora, o Simpósio in Comparative Biology, que é um encontro todo feito em língua inglesa, que estimula os alunos a apresentar seus trabalhos em língua inglesa, e os encontros de biologia comparada, que são organizados pelos alunos, e eles fazem cursos, chamam palestrantes, então é uma atividade muito especial para que os alunos sejam engajados na perspectiva de realizar eventos científicos e de divulgação também. O nosso último seminário interno de avaliação tinha ocorrido em setembro de 2021, né, com reunião com orientadores e reunião com alunos. Nós tivemos um interstício durante a pandemia, que nós não fizemos. Nós achamos adequado, antes de acabar o presente quadriênio, fazer agora o terceiro seminário interno de autoavaliação do programa. Esse encontro que ocorreu agora foi feito também com os discentes, então alguns discentes foram à nossa reunião, né? Vários laboratórios estavam representados com vários alunos, então nós tivemos um fluxo de estudantes muito interessante que debateram também como nós podemos melhorar a qualidade do programa em diferentes aspectos, né? Então foi bastante interessante, e isso vai caber em uma gravação específica. Nesses grupos dos alunos, nós pedimos para que eles colocassem 4 eixos de ações, né? O perfil e objetivo do programa, as ações institucionais que o programa poderia conduzir, as ações de qualificação do corpo docente e ações de fortalecimento e qualificação do corpo discente. Então, essas diretrizes que foram discutidas na reunião com os alunos, elas foram passadas também para os orientadores e serão trabalhadas nesses meses durante essa coordenação e na próxima coordenação que vai assumir o programa. Esse aqui é outra atividade, né, que é o Simpósio in Comparative Biology. Nós tivemos uma edição, essa é a segunda edição que está sendo mostrada nessa foto, em 2018. A primeira foi feita em 2016, né, que é esse grande evento onde os alunos, eles têm contato com a língua inglesa, apresentem seus trabalhos em língua inglesa, têm palestras em língua inglesa, como estímulo à internacionalização do programa. A última edição tinha sido feita em 2021, mas como nós estávamos na pandemia, nós fizemos uma edição virtual, que teve bastante sucesso, né? E algumas atividades que foram realizadas nesse simpósio e continuam sendo realizadas são até entrega de prêmios. No caso daquele que foi virtual, foi um prêmio de vídeo, o melhor vídeo, que agora está no canal da Biologia Comparada, os vários vídeos realizados, e agora a gente vai ter um outro em 2023, onde serão feitos painéis para o simpósio. Então, é uma atividade bem interessante, os alunos eles se engajam bastante e todos aprendemos muito. Outra atividade de mídia que nós temos no canal, na Biologia Comparada, é o canal da Biologia Comparada, né, ela estreou em 2019, 2020, e aí conta com
vários acessos, mais de 6 mil acessos, né, na época, quando foi feito o vídeo, agora deve estar com mais de 7 mil acessos, e é interessante porque nós temos um canal de comunicação direto com um público maior, né, então os alunos, eles fizeram vídeos de divulgação científica, e esses vídeos estão sendo assistidos por um público em geral, atraindo estudantes para o nosso programa e aumentando a visibilidade dele. Outras atividades, né? Nós temos os Darwin Days, que são organizados pelos alunos da Biologia Comparada e os alunos do programa de pós-graduação em Entomologia, que também está sediado na nossa unidade. Os Cafés Consciência, que tem um grande aporte de alunos do programa e são organizados em parte por eles também, e o Bio na Rua, que é outra atividade que o programa sempre se envolve, e com os alunos, também dando suporte também para algumas atividades, como equipamentos e outros insumos. Esses outros dois atividades, tanto Pronta para Ser Cientista, quanto o Encontro de História e Fisiologia e Filosofia da Biologia, eles são realizados e são organizados por orientadores do programa, né? Então, o Pronta para Ser Cientista são 3 orientadoras do programa que são bastante envolvidas, né? A professora Simone, a professora Tiana, a professora Anne e, em uma edição, a professora Maria Eugênia. E os encontros de História e Filosofia da Biologia, eles são organizados pela professora Lilian, que também faz parte do nosso programa. Então, o nosso programa, agora ele está em nível de excelência CAPES, né? Então, ele começou com o programa 4, em 2021, e agora, na última avaliação quadrenal, né? Ele foi subindo de nível ao longo do tempo, e em 2020 ele já assumiu o posto de conceito 6 junto à CAPES. Então, um conceito já de excelência, já fazemos parte do programa chamado de Programa de Excelência Internacional PROEX, e o nosso objetivo é que essa nota ela seja mantida e melhorada, esse conceito seja melhorado ao longo das próximas coordenações. Fizemos também nesse encontro uma comparação da biologia comparada com outros programas da USP na área da biodiversidade. Então, esses são os conceitos vigentes desses programas, né, na última avaliação quadrenal. Fizemos a comparação da biologia comparada com as ciências biológicas botânica, zoologia e ecologia, que são 3 programas que estão sediados no Instituto de Biociências da USP. O programa de Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade está sediado no Museu de Zoologia da USP, e o programa de Entomologia, que é sediado aqui no nosso Departamento de Biologia e é o nosso co-irmão, né? A grande maioria desses programas, eles são de excelência, ou de nível 6, ou de nível 7, só o programa de Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade, que está na nota 5, mas é uma nota muito boa também, junto à CAPES. Então, foi feita uma comparação entre esses programas, porque nós temos dados que são facilmente extraídos da plataforma We Are USP, que é mantida pela USP. Então, foram feitas vários tipos de comparação. Então, por exemplo, qual é o tamanho do programa com o número de docentes credenciados plenos, né? Então, nós temos 22, na época que foram extraídos esses dados, em 2022, né? Nós temos 22 professores que são chamados plenos. A gente está numa média boa, acho que a média desses programas era de 22 a 23 alunos, né? O maior programa é o programa da Botânica, do Instituto de Biociências, com 31, e o que é o menor número de docentes plenos é o de Entomologia, com 16, mas nós estamos numa média dos programas da USP, da área de biodiversidade. Produções científicas, né? Então, existe também um acompanhamento do número de produções científicas que são, deixa eu colocar um apontadorzinho aqui, são as produções científicas dos programas. Então, nós podemos fazer a comparação da biologia comparada com os programas da botânica, zoologia, ecologia, entomologia e sistemática animal. Então, de extratos, né, A1, A2, na época eram B1, B2, B3, B4 e B5, né? Então, o que nós temos, o programa que tem maior nível de produção em extratos A1 é o programa de ecologia no IB. Nós estamos também na média desses programas, quando comparados com todos eles, que são nota 7, né? Então, se a gente pegar o da botânica, da zoologia e da ecologia
e da entomologia, que são todos nota 7, nós estamos com uma boa média de produção relativa em número de A1. O que se destaca bastante aqui é a produção grande da ecologia, então, em níveis de artigos do extrato A1, que é um objetivo que nós temos que almejar, né? Aumentar essas produções A1, especialmente com os discentes do programa. Média anual de produções por docentes, nós temos uma produção muito grande também do programa de ecologia no IB e também do programa de sistemática animal do Museu de Zoologia, tá? Então, nós estamos também nas médias, né, entre esses programas que são todos colocados como de excelência. Destaque para os programas da zoologia e da sistemática animal, onde existe uma grande produção de artigos dos extratos que eram B1, que agora são A3, junto à CAPES. Mas nós temos uma média boa de distribuição entre esses extratos e temos a proporção boa também de produtos A1, que devem ser melhorados. Índice H dos orientadores plenos, que é outra métrica que a CAPES leva muito em conta, né? Então, aqui nós temos vários indicadores. Nós temos o Scopus, o Scholar, o Web of Science, né? E as medianas. Lembrando que, para a CAPES, o que é levado em conta é a base de dados Scopus, tá? Então, o que vale mais é a chamada base Scopus, né? Das medianas. Então, a Scopus está aqui, nessa cor meio laranja, meio areia, não sei como chama essa cor aqui. Então, esse daqui é o número médio de índice H dos orientadores. Nosso índice H perdão, é aqui que a gente está, para os nossos conjunto de orientadores pleno é a mais alta de todos os programas, mas esse é um nível médio, tá? Então, nós temos orientadores que têm um índice H de 30 e orientadores que têm índice H de 10, o que é esperado para orientadores em diferentes fases da carreira. Mas, de qualquer forma, nós, dentro do Scopus, nós somos o programa de todos eles, aqui da USP, da área de biodiversidade, o que tem maior índice H entre os orientadores chamados plenos. Citações, nós temos um índice de citação muito grande, muito bom, na base de dados do Google Scholar, perdendo apenas para o programa de ecologia do IB. No Scopus, nós estamos em primeiro lugar no nível de citações entre todos os docentes do nosso programa. Isso é o número de citações absoluto, não o número de citações médio. Tá? Então, esse aqui é um número absoluto e não reflete a média do nosso programa. Mas, de qualquer forma, os nossos professores, no número de citações, são os mais citados dentro dos programas de biodiversidade da USP. Aqui, a comparação com outros programas da USP também é uma média muito parecida, né? Também que é o Scopus, que a gente sempre leva em conta para a CAPES. Então, também aqui, o número de citações ele é o mais alto de todos, dentro dos programas de biodiversidade da CAPES. Internacionalização é outra métrica que é muito utilizada pela CAPES para medir os programas, né, para conceituar os programas. Nós temos, em comparação com os programas da USP, né, então isso aqui é medido em total de publicações, aqui nós temos o total de publicações em número absoluto, né, a gente está perto de 980, a zoologia é a que mais publica, nós somos o segundo que mais publica dentre todos os programas da USP, e o índice de internacionalização, ou seja, a colaboração internacional nos artigos, ela é bastante alta, é de 36,7%, comparada, por exemplo, com o número mais alto, que é 44,5% do programa de zoologia. Então, nós conseguimos um resultado melhor do que a botânica, do que a ecologia e do que a entomologia, que são programas que são de nota 7, tá? Então, nós estamos também muito bem nesse quesito. Esses colaboradores internacionais, então, nós temos colaboração com vários pesquisadores de vários países diferentes, com destaque para a colaboração com os colegas americanos, né, dos Estados Unidos da América, com um número próximo de 180, 170 em número de artigos publicados, outros colaboradores ingleses, alemães, argentinos, sediados na Espanha. Então, nós temos uma grande cobertura do número de parceiros internacionais.
Em seguida, eu queria falar um pouco da avaliação quadrenal da CAPES, de como foi realizada, né, em 2017 e 2018. Tá? Então, essa é uma parte muito importante que foi bastante discutida durante o nosso encontro. Né? Então, o que foi mostrado foi qual é a dimensão dos programas de pós-graduação da CAPES como um todo. Né? Então, nós temos na CAPES 48 áreas com 4.513 programas de pós-graduação, sendo que 141 desses programas estão na área de biodiversidade. E nós estamos inseridos nessa área, né? Dentro da área de biodiversidade, nós temos 36 programas que têm os chamados conceitos de excelência. 17 deles têm conceito 6 e 9 têm conceito 7. E nós temos uma média, então, dos conceitos de excelência dos programas, né, esses que estão no topo dos programas, de cerca de 25%. Então, 25% dos 141 programas que estão dentro da área de biodiversidade, eles são programas de excelência, e o nosso está dentro desses 17 que tem conceito 6. Então, como é que é realizada essa avaliação da CAPES? Né? Então, é uma ficha de avaliação que é disponibilizada para os programas, e os programas têm acesso ao que vai ser considerado em cada um dessas partes da ficha de avaliação. Então, nós temos 4 diferentes quesitos, né, envolvendo o programa, a formação do programa, né, com os pesos relativos, né? Então, quem tiver mais cuidado, pare aí esse slide para ver o que é analisado. Né? Então, o que nós temos? Né? Por exemplo, no item informação, então, detalhando um deles. Né? Essa parte aqui que está sublinhada, ela é bem importante. Né? Então, serão considerados até 15 docentes de maior resultado no somatório dos artigos que foram publicados no Scopus ou Web of Science, principalmente o Scopus. Né? Artigos com discentes ou egressos somarão o percentil completo, ou seja, quando os orientadores eles publicam artigos com os seus alunos, isso tem muito mais peso dentro da avaliação da CAPES. Né? Artigos apenas com docentes somarão apenas 50% do valor do percentil, ou seja, você tem um percentil que é determinado para cada um dos periódicos. Se um orientador ele publica apenas sozinho, sem o discente associado, nós vamos ganhar apenas 50% desse percentil na nota que nós teríamos na somatória desses 15 docentes do núcleo permanente. Tá? Interessante que também o que foi considerado e que vai ser considerado também na próxima avaliação, que não serão considerados no somatório para essa avaliação. Agregados de artigos com único DOI, data papers e artigos com mais de 6 autores. Tá? Então, aqui foi bastante enfatizado. Né? Nessa situação, a produção só será considerada quando o docente ou discente do programa é um dos autores principais, quando assinalados, ou quando o mesmo é o primeiro, último ou um dos autores de correspondência. Então, o que acontece? A CAPES está mostrando para a gente, mostrou, e a próxima avaliação vai continuar com essa política, que os orientadores têm que publicar junto com seus discentes. Por quê? Porque aí a produção do discente ela pode ser reconhecida como um produto da tese ou dissertação que foi desenvolvida no programa. Então, o professor ele pode publicar sem o discente? Sem problema nenhum. A gente não está falando da produção intelectual daquele docente, da pesquisa daquele docente. Mas para a CAPES, é muito mais importante que o aluno e o orientador publiquem juntos, tá? E que se tome cuidado com essa parte aqui, ó, os data papers e artigos com mais de seis pessoas, eles não serão considerados no somatório. Outra coisa que foi pedida nessa última avaliação quadrenal foram os 4 melhores artigos orientadores do núcleo permanente, né, com indicação também de 4 projetos inovadores e também casos de egressos de sucesso. Então, o que aconteceu? Nesse caso específico, né, nós fizemos uma busca para ver quais seriam os artigos que teriam melhor destaque para a CAPES. Então, foram escolhidos para todos os orientadores os artigos A1 com o discente, e os orientadores eles foram chamados na época para colaborar com isso daí, para ajudar a coordenação a montar o nosso relatório. Além disso, foi
foram feitos depoimentos com alguns alunos que foram colocados como casos de sucesso dentro do programa, ou porque eles estão em instituições de pesquisa no exterior, ou porque eles estão como professores em instituições de ensino superior, principalmente ensino público, onde tem um concurso público que muitas vezes é bastante competitivo, né? Então, nós pegamos depoimentos de vários desses alunos, né? Então, esses daqui são os alunos egressos que nós tomamos esses depoimentos, isso foi colocado no relatório também. E aqui é, por exemplo, um dos depoimentos da professora doutora Thaís Cury de Barros, que é nossa egressa. Ela é docente agora da Universidade Federal do Piauí, né? Em que sentido o programa de pós-graduação pôde auxiliar ou foi importante na sua atual carreira, né? Então, ela fez um depoimento sobre isso foi pedido para todos os nossos egressos, essa é uma parte do depoimento da professora Thaís, isso foi muito importante também para mostrar que nós temos uma grande preocupação com a formação dos nossos alunos, né? A gente sabe isso internamente, mas nós temos que mostrar isso também para a CAPES. Junto com esse relatório foi feito a proposta, né, que é chamada Proposta 2020, e foram feitos 179 páginas de relatório, mais os anexos. Tudo isso foi anexado na plataforma Sucupira, com todas as produções científicas, todas as produções técnicas, tudo isso alimentado pela nossa secretária, a secretária Vera Cássia, que é muito eficiente nesse sentido. Quais foram os grandes problemas que nós tivemos e dificuldades na avaliação de 2017 e 2020? Né? Primeiro, que foi feita uma ficha de avaliação no meio do quadriênio, o que acarretou uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o que judicializou a avaliação, com consequente paralisação da avaliação no meio do processo. Nesse ínterim, foi feito um acordo com o Ministério Público para a retomada da avaliação. Apenas em 2022, bem no final, perto do Natal, que foi feita a divulgação dos resultados, com a liberação subjúdice, né? E depois teve o prazo de reconsideração e, finalmente, o fim do prazo para envio de recursos para a CAPES em 2023. Então, nós só ficamos sabendo efetivamente da avaliação e como ela foi feita esse ano, o que prejudicou bastante o nosso planejamento estratégico, tá? Então, aqui para mostrar para todos os orientadores, né, a sua data de publicação da reconsideração foi em 19/12/2022, que nós ficamos sabendo de tudo o que tinha acontecido na ficha de avaliação da reconsideração. Então, aqui mostrando um pouco como é a ficha de avaliação, o que é avaliado dentro do programa, né? Então, aqui são atribuídos conceitos para cada uma dos parâmetros que são medidos pelo programa, né? Então, aqui é o parecer da comissão diária, né? Com os itens de avaliação. Então, dá para a gente ver o que é pedido aqui, né? Então, quem quiser olhar com mais calma, pause esse slide e veja com mais calma isso daqui. De qualquer forma, o nosso programa, ele teve o conceito muito bom. Então, nós temos muito bom, é o nível mais alto da conceituação. Então, nós tivemos, nos itens de avaliação do programa, nós tivemos todos os conceitos como muito bom, a avaliação também muito bom e a consideração também. Com o perfil do corpo docente e a sua compatibilidade e adequação à proposta muito boa, considerada muito boa. Então, essa daqui é uma parte do que nós recebemos de devolutiva da avaliação quadrenal. Então, para ver que o corpo docente é compatível e adequado. Então, quem quiser também pause esse slide para ver como é esse texto, o que é falado nesse texto. No item formação dos nossos alunos, destino dos egressos, qualidade das atividades de pesquisa, qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades, tudo isso também foi considerado como muito bom, né? Na reconsideração também foi feito muito bom. Vocês vão notar que tem uma marca d'água aí, porque na época que isso daí foi liberado, apenas o coordenador poderia ter acesso a isso daí, ainda com a marca d'água, então por isso que tem a marca d'água aí nesses relatórios, né? Então nós tivemos na formação também muito bom, tudo muito bom. O impacto na sociedade é uma métrica que a gente não entende direito, depois que a gente entende o que significa impacto da sociedade, né?
impacto econômico, social e cultural, impacto de caráter inovador e internacionalização, inserção e visibilidade do programa. Tudo isso foi considerado também muito bom no programa, nota máxima. Tá? Então, esses foram esses 3 parâmetros que foram medidos, né? Programa, formação, impacto na sociedade, tudo a avaliação foi muito boa. Mas, quando nós formos ver o conceito final que foi atribuído ao programa, o que nós tivemos foi a manutenção da nota 6, né? Então, nós não subimos para 7, nós ficamos na nota 6, o que é um resultado excelente, né, para o programa. Então, nós mantivemos a nossa nota de excelência dentro da biodiversidade. Então, nós estamos num quarto mais relevante dentro da biodiversidade, né? Então, quais foram os parâmetros que foram distintivos, né, entre 6 e 7? Tá? Então, o que foi feito para diferenciar os níveis 6 e 7? Então, conversando com pessoas que trabalharam na avaliação em Brasília, ficamos sabendo que o nosso programa ele foi muito bem, não teve nenhuma... não teve nenhum medo, vamos dizer assim, de nós termos um conceito um pouco mais baixo que o 5, e nós almejávamos, claro, a nota 7. Então, o que foi considerado para fazer a diferenciação entre 6 e 7? Isso aqui é um item nevrálgico do nosso relatório. Itens e subitens é a formação, porcentagem da qualidade das publicações conjuntas dos orientadores com egressos discentes, ou seja, as publicações A1 e A4, que são as mais altas do extrato. O item formação, qualidade das atividades de pesquisa e produção intelectual do corpo docente, com os 15 docentes que têm maior pontuação nesse quesito. Impacto na sociedade, porcentagem dos docentes do NP com ao menos 2 artigos qualis A1 no quadrênio. Esse qualis A1 é o extrato mais alto da CAPES. Então, os professores do núcleo permanente, eles têm que ter 2 artigos, pelo menos, qualis A1 durante o quadrênio, durante o período de 4 anos, né? E, finalmente, impacto na sociedade, porcentagem dos docentes do núcleo permanente com índice H maior ou igual a 10, segundo Scopus ou WOS, Web of Science. Então, esse daqui é o slide que ele sintetiza quais eram o que a CAPES esperava para diferenciar os níveis 6 e 7. Tá? Então, para a comissão da CAPES, os programas nota 7 devem ter todos os 4 quesitos com valores mínimos de excelência que foram definidos pela comissão. Então, os programas 7 têm que ter todos esses índices aqui, a gente vai ver o próximo slide, com a nota atingindo um percentual mínimo ou uma pontuação mínima para ser passado ou permanecer na nota 7. E aqui também é o quadro que ele sintetiza essas informações, né? Então, formação, então, porcentagem de qualidade das publicações conjuntas A1, o que nós temos, né? Valores médios para a nota 5, e para você ter uma manutenção da nota 6, né? Então, minimamente, você tem que ter 53% dos estudantes e dos docentes publicando juntos essas publicações que são chamadas de publicações mais qualificadas, né, do extrato A1 e A4. Nós conseguimos atingir esse índice com 53%, né, mas foi o valor mínimo. Temos que tomar cuidado na próxima avaliação. Na formação dos alunos, qualidade das atividades de pesquisa e produção intelectual, né, com os 15 docentes do núcleo permanente com maiores somas, nós atingimos bastante, né, então nós tivemos o mínimo exigido era de 4.100 pontos do mínimo, nós tivemos 4.745 pontos, então nós atingimos plenamente esse nível. Significa o quê? Que os nossos professores desse núcleo de 15 maiores docentes com maiores somas, eles estão publicando muito bem. Tá? Então, esse quesito foi interessante, nós conseguimos atingir plenamente. O impacto na sociedade é a porcentagem dos docentes do núcleo permanente com ao menos 2 artigos qualis A1 no quadriênio, sendo que o valor mínimo seria, para notas 6 e 7, 70%.
nós atingimos 65%, ou seja, nós não atingimos o valor mínimo nesse quesito. Então, isso daqui é um ponto nevrálgico. Nós precisamos melhorar o nosso núcleo permanente em relação aos artigos qualis A1 no quadriênio. Nós precisamos capacitar melhor as nossas publicações do núcleo permanente. E agora, o impacto na sociedade, né, porcentagem dos docentes do núcleo permanente com índice H maior ou igual a 10, né, o índice mínimo para os valores 6 e 7 era 86%, sendo que a média é 95%. Então, nós temos, ou foi atingido nesse último quadrenal, 86%, que é o valor mínimo de excelência. Ou seja, nós conseguimos atingir excelência para uma nota 7 no quesito formação, que é a qualidade das publicações conjuntas, no valor mínimo. Índice H nós atingimos, mas no valor mínimo de 86%, com índice H igual a 10. A pontuação nós atingimos plenamente para os 15 docentes mais produtivos, mas nós não atingimos o número de qualis A1 no quadriênio, o valor mínimo no quadriênio para os nossos docentes, 65%. Então, este aqui é um dos pontos que nós precisamos melhorar, tá? Precisamos melhorar todos os pontos, obviamente, mas esse daqui nós precisamos melhorar, ou seja, publicações A1, publicações conjuntas com os discentes, isso é importante, e qualificar mais o nosso núcleo permanente com maior índice H dos orientadores do núcleo permanente. Então, quando foi feita a reconsideração, e nós pedimos uma reconsideração das notas 6 e nota 7, né? Então, foi feita esse texto final da avaliação da reconsideração. Então, foi feito todo um arrazoado dentro desse texto final, né, sobre isso. E foi mantida a nota 6, né? Então, nós argumentamos sobre a heterogeneidade do programa, das linhas de pesquisa do programa, né? Mas a CAPES entendeu, o comitê entendeu que nós, ainda assim, nós temos que melhorar alguns desses parâmetros para que nós atinjamos a nota 7. Tá? Então, o que eu vou voltar agora naquele slide, né, o que nós precisamos melhorar, então, né, é a publicação A1 dos docentes do núcleo permanente e também as publicações com os alunos, né, qualificadas com os alunos, principalmente qualificar melhor o nosso núcleo permanente. Tá? Então, para manter o nosso nível de excelência e galgar talvez uma nota 7, nós já começamos a fazer mudanças no regulamento do programa, né? Então, antes e depois da consolidação do relatório, a gente já começou a ter um cuidado com o credenciamento de novos orientadores e também uma entrada criteriosa de orientadores do núcleo permanente. Então, esses orientadores do núcleo permanente, nós temos duas figuras, né? Bem no começo da nossa apresentação, eu falei, núcleo permanente e colaboradores. O núcleo permanente é aquele que é o core do programa, são aqueles orientadores que estão há mais tempo no programa, orientam mais, têm projetos, né? Eles são plenamente envolvidos no programa de pós-graduação, e os colaboradores, eles ainda não atingiram esse nível de engajamento, podem atingir no futuro, obviamente, mas ainda não atingiram. Então, a entrada criteriosa de orientadores do núcleo permanente é extremamente importante para que nós consigamos manter o nosso nível de excelência e aumentar o nosso conceito junto à CAPES. Outras ações que foram realizadas já anteriormente a essa avaliação quadrenal, né, o edital de oferecimento de disciplinas em língua inglesa para melhorar a internacionalização, que é um dos quesitos que nós temos que são medidos pela CAP, que são conceituados. Nós temos a página do programa em várias línguas, o Facebook do programa, agora nós temos um Instagram também, né? Aderência do General Test in English, né? E nós fizemos também o estabelecimento de uma comissão para escolher os certificados de proficiência em inglês que são aceitos aqui no nosso programa na data de ingresso dos alunos. Então, isso tudo é para nós aumentarmos a internacionalização e também para que nós consigamos melhorar a qualidade dos alunos que prestam os nossos exames, a qualidade dos projetos também que são feitos aqui no nosso programa.
Então, essas ações, né, elas foram cristalizadas em um novo regulamento, que foi baixado em 26 de maio de 2023, então, ou seja, muito pouco tempo, e essas mudanças já estão incorporadas nesse novo regulamento, que demorou muito para ser aprovado, indas e vindas, muita demora, muitas vezes alguns passos, principalmente quando vai para São Paulo, né, demorou bastante. Conseguimos fazer a aprovação, depois de muito costurar acordos, em 26 de maio de 2023, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. Né? Então, as principais mudanças nesse novos regulamentos, né? Nós temos agora um sistema de pontuação para que os nossos orientadores eles consigam se credenciar e recredenciar, né? Os relatórios também eles estão mais rigorosos, né? E o que acontece é que com esse sistema de pontuação aqui, nós conseguimos pelo menos quantificar um pouco mais qual que é a atividade pregressa desse professor antes de entrar ou pleitear a sua entrada no programa. Notando que não basta só o docente ele ter esses quesitos mínimos, né? Também o programa tem que ter um planejamento estratégico, porque mesmo que o docente ele tenha esses pontos mínimos, pode ser que na época o programa, por exemplo, esteja com um nível muito grande de colaboradores e não possa aceitar esses novos docentes, né? Então isso pode acontecer também. Então a entrada do programa ela é condicionante, ela pode ter esses mínimos, né? Mas é sempre bom um orientador fazer uma consulta prévia ao programa para ver se ele vai ser aceito ou não. Essa reunião que foi feita com os alunos também, né? Então foi muito interessante, muito importante, muitíssimo importante nesse processo todo, porque nós pudemos ouvir as sugestões dos alunos, como eles estão vendo o nosso programa, e uma das sugestões que apareceram muito foi na mudança na qualificação do exame de doutorado. Hoje em dia, ela é feita em forma de uma aula expositiva, uma preparação de concursos, mas eles já pediram que isso fosse mudado, que fosse uma avaliação do projeto, ou talvez até a entrega de artigos científicos na hora de fazer a qualificação. Então, esses 4 grupos de GTs, né, que foram estabelecidos dentro dos alunos, foi importantíssimo para nós termos ações que melhorem o nosso programa. E aí depois foram falados ações e planejamentos futuros, né, um planejamento futuro dentro do programa, foram estabelecidos grupos de trabalho para esses alunos, e dentro das ações de planejamento futuro, o que nós notamos, dada o que foi feito como avaliação da CAPES, né? O que nós precisamos? Né? Um incremento na qualidade das publicações conjuntas de discentes e orientadores, que são chamadas publicações qualificadas, principalmente nos estratos mais altos da CAPES, A1 e A4. Então, os docentes eles têm que publicar com os alunos, eles têm que envolver os alunos dentro dessas publicações. Tá? Isso é um reflexo não só do que a CAPES quer, mas do entendimento, pelo menos do meu entendimento, que a função também principal da CAPES é formar pessoas. Não é a avaliação de um pesquisador, mas formar pessoas para o futuro da pesquisa e da educação do nosso país. Tá? Mudanças adicionais nas normas do programa sobre credenciamento e recredenciamento. Então, tudo indica que nós teremos que ser mais rígidos ainda em questão de credenciamento e recredenciamento dentro do nosso programa, com um nível de exigência maior, principalmente depois que o professor entra no programa, para ele ser colocado dentro do núcleo permanente do programa. O núcleo permanente do programa, ele faz muita diferença nas avaliações da CAPES. Ações afirmativas junto à pós-graduação, para algum sistema de entrada ou bolsas, isso aí não depende do programa, mas que alguns grupos específicos, né, pretos, pardos, indígenas, talvez até trans, né, todo esse público também, ele seja, de alguma forma, sejam colocadas ações afirmativas junto ao programa. Isso depende muito também da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, a gente tem que conversar bastante, fazer muitas ações de conversa com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para que nós estejamos até juridicamente cobertos, né? E isso daqui foi colocado pelos alunos, mas nós concordamos durante o nosso encontro com os docentes, mudanças nas etapas da qualificação, especialmente no doutorado, onde
uma aula expositiva voltada para um concurso, ela não seria tão interessante quanto uma apresentação do projeto ou então a entrega obrigatória de um artigo para que o aluno possa ser qualificado. Um artigo, claro, advindo do seu período como pós-graduando, especialmente no período de doutorado. Então, parando aqui o compartilhamento, esses foram os itens que foram falados durante o nosso encontro, né? Então, acentuando que o ponto nevrálgico foi a apresentação do programa, os pontos nevrálgicos foram a apresentação do programa, a avaliação da CAPES, então, medidas que nós vamos ter que realizar nas coordenações futuras para melhorar o conceito do nosso programa, e o que foi notado foi o grande envolvimento dos alunos, foi uma coisa muito legal, os alunos terem se envolvido nas nossas discussões dessa reunião de autoavaliação, o que era esperado, mas nós vimos um grande entusiasmo dos alunos e ficamos muito felizes, tá? Então, vou deixar o vídeo no canal da Biologia Comparada, né, e vamos colocar na descrição a minutagem de cada um dos itens para facilitar, para que todos os orientadores e discentes do programa possam ter acesso a esses pontos específicos. Então, agradeço, o professor Tomás também agradece, o vice-coordenador e a Vera, e tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau.